Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Histórias Diversas Podcast, seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou está querendo entrar nesse universo, você está no lugar certo, eu sou Custódio. A gente está sempre aqui falando desse tema com muito carinho para vocês, sempre com convidada mega especial. A gente tem uma super convidada hoje, já apresento para vocês. Obviamente, antes de apresentá-la, queria convidar todo mundo aí a assinar o canal. Não deixe de acionar o sininho também, para toda vez que tiver episódios como esses, ficarem sabendo aí em primeiríssima mão. Não deixe de seguir também a gente nas redes social, no TikTok, no Instagram, porque além desse episódio maior que você está acompanhando aqui, a gente também solta alguns cortes deles nas redes social, tá bom? Bom, nossa convidada de hoje é escritora, diretora em neurociências e jornalista de ciência. Venceu o prêmio o CCLACM Lisboa, de revelação literária, com seu romance de estreia, O Cantagalo, que é esse livro aqui que a gente vai falar bastante dele aqui, que foi publicado esse ano pela Todavia, mas foi publicado primeiro, né, até por conta do prêmio, foi publicado em Portugal pela editora Guerra e Paz. Muito bem-vinda aqui ao Histórias Diversas, Fernanda Teixeira Ribeiro. Obrigada, Custódio. Estou muito feliz mesmo de estar aqui, como eu já te disse. Eu costumo ver os frames que vão pro Instagram e sempre eu aprendo um monte. Uhum. E pego um monte de dica boa lá também. Tem um monte de dica boa ali, verdade. Muito bom, ótimo. Vou saber também que você acompanha já que o projeto... Você já sabe, tem alguns quadros aqui que a gente repete, todo mundo já se prepara. E o seu nome, as pessoas te chamam Fernanda Teixeira Ribeiro, Fernanda Teixeira, Fernanda Ribeiro. Que eu fiquei com uma dúvida agora na hora que é um nome extenso, o que também não é muito comum, né? Normalmente os autores usam ali 2 nomes e tudo, acho que até para ficar mais fácil de memorização, essas coisas, né? Eu coloquei o nome inteiro porque só o Fernanda Teixeira como Fernanda Ribeiro é um nome muito comum. Eu tenho muitos homônimos, até do nome inteiro. Uhum. Então eu falei, vou colocar o nome inteiro. Perfeito. Fica mais longo, mas fica você, né? Fica mais difícil, né, de encontrar outro. Eu conversei lá com os editores em Portugal, ela é algo comum, assim. Botar o nome inteiro. O nome inteiro, e aí já propuseram, olha, Fernanda Teixeira Ribeiro. Eu falei, então fica. É verdade. Não, tá ótimo, perfeito. Mas foi mais curiosidade aqui. Me conta aí, você não vem da literatura, né? A gente falou aqui, vem da doutora em neurociências, jornalista de ciência e tal. Como que chega a literatura para você? Como chega a palavra para você, assim? Olha, eu leio muito desde que eu me alfabetizei. Então, eu falo assim que a literatura ela sempre esteve ali. E eu foi jornalismo, a minha primeira formação, depois que eu fui indo para a área de biológicas, por ter esse interesse em ciência, comecei a trabalhar com jornalismo de ciência, mas a palavra é sempre presente. Eu sempre gostei muito de ler e eu frequentava muito biblioteca. E foi passando um tempo, ela começou a ficar mais forte como uma vocação. Eu sempre gostei de escrever, eu sempre tive assim um chamado, eu sentia, para escrever. E quando ali eu estava ali nos meus 30 anos e tal, você começa a pensar bastante, tudo, eu falei assim, eu vou começar a escrever. E nisso eu sempre escrevia contos, mas aí de uns 5 anos para cá, eu fui atrás assim da ideia de fazer um romance mesmo. Perfeito. E aí foi surgindo a ideia do Cantagalo. E aí eu falo assim que a palavra ela foi retornando, né? Ela sempre esteve ali. Sim. E quanto tempo você ficou com ele, assim, entre a ideia de escrever e até ele ser publicado efetivamente? A ideia dele, 10 anos atrás, eu escrevi um esboço sobre a história do galo. Do galo que apadrinhava um menino, que era até ela inspirada numa história de família, que não era um apadrinhamento, mas uma história de um pai que comprou um galo para dar para uma criança e a casa se assombrou depois desse galo, essa coisa de causos familiares, né? E essa história era algo que era contado na família, e eu me lembro que eu escrevi um esboço sobre essa história, isso sim, tem 10 anos isso, e deixei para lá. E aí foi em 2018, tem aquele curso da Casa das Rosas, o CLIP, que é um curso gratuito para formação de escritor.
E eu mandei para o processo seletivo do clipe esse esboço e aí entrou. E aí lá nesse curso da Casa das Rosas eu comecei até a amadurecer a ideia de transformar aquilo num romance. Mas o trabalho mesmo assim foi durante a pandemia. Que aí eu peguei, comecei a estruturar. O trabalho do livro ele durou uns 2 anos e meio. Aí eu escrevi ele em 2 anos e meio, indo, voltando, reescrevendo bastante. Não, acho que é um tempo... É um tempo até curto para um primeiro trabalho e tudo, né? Sim. Ele foi 2 anos e meio de escrita e aí eu fiquei mais ou menos 1 ano, ficava voltando nele, mexendo, reeditando. Até ele ganhar a premiação em Portugal, eu sempre fiquei mexendo nele. Aí ganhou, você falou, agora chega. Não, agora para. Já temos o... Não, e era algo assim que parece que já deu, assim, você chega num ponto que fala, não, é pior mexer, deixa. Aquela hora que o texto fala para você, né? Vai fazer outra coisa, me deixa aqui, né? Tipo isso. É, meio isso mesmo, E me conta uma coisa, e qual a relação que você faz aí entre essa coisa da neurociências, a ciência e tudo com a literatura? Porque onde elas se juntam mais, onde elas mais se separam, mas principalmente onde elas se juntam mais, assim? Eu acho, assim, essa pergunta é muito interessante, porque são coisas que parece que não tem a ver, mas tem muito a ver. Porque tanto fazer pesquisa como escrever é um trabalho que você faz muito no escuro. Você não tem assim uma garantia de recompensa, uma garantia que você vai chegar onde você quer, você vai ali, é tentativa e erro. Você avança um pouco, o caminho deu errado, você volta para trás e às vezes é algo que aparece ali, você vê que tem que mudar o caminho. Então, eu acho que é algo ali que você tem que ter uma abertura à mudança mesmo. Perfeito. O Cantagalo, ele não foi um projeto. Eu não tinha ele planejado. Agora vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ele foi acontecendo. A parte de enredo, né? Depois, a parte de achar a linguagem, eu fui relendo, tentando achar o tom que eu achava que o livro pedia. Mas isso aconteceu depois. A parte de enredo, eu fui ali. Ele foi se apresentando, eu ia para um lado. Entendi. Mas a linguagem você já foi colocando durante. Na verdade, você deu uma aperfeiçoada nela. Olha, eu acho que no começo dele, não era muito diferente disso que virou. Que interessante. Eu acho que ele começou a entrar no tom do meio para frente, assim, depois de uns 30% do livro. Aí parece que os personagens começaram a falar de um jeito que para mim me parecia mais verossímil. E aí aquela linguagem foi ali meio que encharcando o livro. Entendi. Também. Aí você teve que retroceder para poder ele fazer sentido com o que estava lá na frente. Ele foi assim, eu voltava muito... linguagem, quer dizer, né? O começo dele foi muito reescrito. Mais ou menos, assim, do meio para o final, teve pouquíssima reescrita, quase nada. Parece que ele encaixou. Foi meio isso que eu senti com ele, assim. Lindo. Maravilhoso. Uma outra coisa... E quem são suas grandes referências na escrita? Quem mais você olhou? Quem que mais te inspirou para chegar aqui nesse lugar? Olha, eu acho assim que a gente sente algumas pessoas aqui, né? Mas eu queria ouvir de você. Sabe, eu acho talvez assim que seja assim algo que você perceba a Jane Austen, assim. Sim. Eu sou assim. Nossa, acho que talvez ela seja o autor que eu mais reli na vida. Essa coisa dos costumes, essa coisa de ficar tentando prever o que o outro está fazendo, o que o outro está pensando. Porque eu acho a Jane Austen ela muito refinada. Que assim, que são histórias que as dela, que eu acho muito interessante, que você lê em muitas camadas. Ela tem uma primeira camada ali, geralmente é uma história romântica e tal, mas se você vai descendo nas camadas dela, nossa, tem ali uma situação da mulher, um confinamento. E eu acho que tem uma inspiração dela. Eu acho que tem, assim, que eu digo de fora. Agora, de literatura brasileira, que eu acho que é a inspiração mais forte, a vida toda... Eu lia os romances brasileiros e eu falo assim, que eu tive a sorte de ter eles disponível em biblioteca. Então, eu ia lendo. Então, eu acho que aí tem, assim, eu lia muito Campo Geral, do Guimarães Rosa. Então, eu acho que tem aí essa coisa muito. De uma tragédia infantil, né? Que viveu, eu acho que, assim, que ao mesmo tempo que
Que eu acho assim que os livros do Guimarães têm essa coisa que ao mesmo tempo que é bonito, é extremamente trágico. É muito trágico, né? E aí tem ele... Eu acho que eu lia muito, eu acho assim, eu lia muito também Érico Veríssimo, Jorge Amado, então acho que essa estrutura do romanção, que é uma novela mesmo, Sim. e os personagens vão aparecendo, e cada um faz uma coisa, e aí vai caminhando ali para um conflito, aí isso também tem eles aí. Perfeito. Isso que tá todo marcado, né? Nossa, eu fico tão feliz quando eu vejo isso. Não. Incrível. E, bom, você leu muita coisa já, né? Falou aí que lê desde muito cedo. É uma pergunta difícil, eu sei, mas assim, se você tivesse que escolher um livro que você gostaria de ter escrito. Olha, E por quê? Eu gostaria, assim, de ter escrito. Eu acho assim, porque... É como a gente falar, assim, de ter um corpo de uma pessoa, em qual corpo a gente gostaria de entrar, né? É uma coisa meio assim. Mas eu fico pensando assim, talvez, eu não sei se outras pessoas já deram essa resposta, mas, por exemplo, quando a gente olha para Grande Sertão Veredas, eu acho que ele é um livro porque ele fica parecendo que o Guimarães vivia, conhecia muito daquilo ali, mas a impressão que eu tenho é que ele criou um universo mítico ali. É uma... Nossa, é uma mitologia, mas eu acho que foi a Adélia Prado que ela falou assim, que o que não tem na Bíblia tem no Grandes Sertões. Eu acho essa frase muito boa. Que maravilhoso, não conhecia essa frase. Eu acho que ela é da Adélia Prado. Nossa, mas muito perfeito. É muito, porque é isso. Você vê que tem todos os conflitos ali, tem batalha, tem guerra, tem amor, tem uma relação com essa coisa tem ali coragem, do diabo, né? De botar que aquela ele tem. História naquela época. Naquela época. E a coisa, e aquilo ali aquela fixação dele ali com o diabo que vai trazendo. Então, nossa, ele é um livro assim que tem tudo. Então, eu falo assim que eu acho que a experiência de escrever um livro daquele. E eu fiquei impressionado, porque eu vi uma entrevista do Guimarães que ele falava que ele escreveu em 7 meses. Eu não sabia. Foi uma entrevista dele, é uma entrevista antiga dele, dos anos 60, que ele fala um monte de coisa, porque ele não gostava de dar entrevista, né? E nessa eu acho que ele deu porque era um cara que estudava a obra dele. Entendi. E aí ele fala muitas coisas interessantes. E quando ele falou nessa coisa do tempo, que esse livro foi escrito em menos de 1 ano, eu acho algo tão... Nossa, aí fica mais surpreendente ainda. Mas que também eu fico pensando assim, grande, que assim, não teve tanto tempo para reescrever, né? Então provavelmente foi uma coisa que saiu e ficou. Foi, e assim, ele tinha um conhecimento de língua que ninguém tem, né? Assim, talvez outras pessoas têm de forma técnica, né, e tal. E ele trazer uma língua arcaica, misturar várias línguas, né? Porque aquela língua ali, ela é inventada, mas ela também pega coisas ali a gente que é mineiro identifica, né? Umas palavras, aí você fala, não, essa aqui não é inventada, mas ela tá muito bem colocada ali, né? Sim, sem dúvida. E você escreveu já o Cantagalo pensando em publicá-lo? Quando eu comecei a escrever ele, eu falei assim, eu quero fazer um romance. Ao longo dele, eu fui vendo... Eu estava envolvida com a história. Eu pensei assim, gente, eu posso estar iludida, mas eu acho que essa história é bem legal. E aí eu comecei a olhar ele com olhos de publicação. Perfeito. E... Como assim, eu também sou editora, né, do jornalismo, mas eu procurei fazer coisas assim de, o que eu posso melhorar nesse texto para tornar ele mais publicável. Perfeito. Então, eu fui colocando esse olhar, assim, e quando eu estava ali ambicionando, sim, uma publicação. Não sabia como ia acontecer, mas estava... Perfeito. E você escreveu outras coisas antes dele que você engavetou? Muitas. Eu escrevia... Onde está tudo isso, gente? Contos, mais como um exercício. Eu cheguei a publicar um conto numa antologia de um coletivo que eu fiz com amigos, de uma turma lá da Casa das Rosas. A gente publicou, foi até pela editora Urutau, aí tem um conto meu lá. E de vários desses amigos, assim, contos muito interessantes.
E aí eu tenho alguns contos engavetados. Aí eu tive um romance que eu comecei e eu não sei o que eu aprontei, que eu perdi o arquivo do romance, foi um antes desse, que era uma história meio parecida com a do Cantagalo, assim. Você tinha escrito muito já? Ai, eu acho que umas 15, 20 páginas. Pô, já bastante. E era algo assim, eu sou muito organizada, eu não sei como que eu fui perder esse negócio. Parece que coisas do inconsciente da gente, né? Vai ali... Exato. Coisa não, que às vezes, esse não. Às vezes era coisa pra descartar mesmo, né? Que e louco. aí teve isso. E aí, bom... E assim, muito frio na barriga fazer o primeiro lançamento, a primeira publicação e já ser um romance? Por que eu estou perguntando isso? Muitos autores decidem pelo caminho primeiro ou da poesia, às vezes do conto e tudo, né? O romance a gente sabe, é mais complexo e tudo. É mais frio na barriga? Ou você falou, não, já vamos começar grande já, então? Nossa, que... Desculpa, só para fazer um ponto aqui. Não que a poesia e o conto não sejam coisas grandes. Eu quero falar do ponto de vista da complexidade, tá? Eu acho que também da complexidade e do tempo. Porque eu acho assim que o conto... Eu acho o conto muito difícil. Todo mundo fala que é tão difícil quanto, né? Que é aquele negócio que fala assim, que o conto da síntese, da né? síntese, que você tem que resolver alguma coisa no conto. Que tem aquela... Eu não sei qual escritor falou isso, mas eu acho interessante, que é assim, que o romance você vence por pontos, no conto é nocaute. Que você precisa pegar o leitor ali. Boa, bom ponto. E eu acho muito difícil. Mas eu falo a minha relação com o romance, que eu sempre tive esse pendor pro romance mesmo. Escrever uma história, até como o Cantagalo foi se estruturando, começa ali com aquela visita, aparece aquele monte de personagem. Quando eles apareceram, eu não sabia o que eu ia fazer com eles, assim. E tem muitos personagens. Muitos. A Beth contou, achei maravilhoso. Ela falou, são 26. Aí eu fiquei pensando, com um galo eu acho que são 27. Ela contou 27 com galo, exato. Mas ela falou 26, a Beth que contou, na verdade. E a Beth contou, e eu achei maravilhoso que a Beth contou. Ela falou 26, Fernanda. Eu falei, ela falou, eu tive a paixão de contar, porque assim, são muitos, eu tive que contar. Maravilhoso. E assim, o que mais você aprendeu nesse percurso entre a escrita, publicação e tudo? Ou você tem aprendido, né? Que você lançou agora, também outras coisas estão acontecendo, né? Eu acho, assim, que foi de que a principal matéria do livro, eu não acho, né, nem que é a linguagem, eu acho que é tempo. Tudo é muito tempo, assim. Eu falo que até o tempo que ele não... que eu, assim, eu fui tentando primeiro que ele entrasse em algum concurso. Então, naquela época tinha o do Sesc, eu tentei, não deu, e eu buscava um concurso original, e aquele monte de concurso em Portugal. Só que a gente sabe que é muito mais difícil, né? E, imagina... Autor estrangeiro, né? E por mais que seja concursos que abre a lusofonia, se você for olhar, a maioria dos ganhadores são portugueses, exato, né? Sempre tem, né, os vieses. Só que aí, ao longo desse tempo, eu ia editando o livro. E eu sentia que eu melhorava ele. E às vezes eu sentia que era alguma coisa que estava faltando. Deixa eu pôr isso aqui. Até a primeira frase do livro acho que foi uma das últimas coisas que eu coloquei. Olha, que eu sentia que estava faltando alguma coisa. Que eu olhava e falava, tá faltando alguma coisa. E foi o tempo que trouxe isso. Era isso que estava faltando. Deixa eu tirar aqui. Então, eu acho assim que foi também esse aprendizado de não ter pressa. Perfeito. E até hoje, assim... O que é bem incomum para quem está escrevendo um primeiro trabalho, né? Em geral, as pessoas ficam mais ansiosas e querem publicar rápido, meio que a qualquer custo, porque imagina, né? Assim, você está fazendo um trabalho que ninguém sabe o que está acontecendo, você está ali pondo muito da sua energia, da sua vida, das suas... O melhor que você tem, né? Uma coisa que ninguém sabe. Então, a gente tem essa ansiedade mesmo. Sim. Tanto que eu acho que o que me ajudou muito foi ter amigos para quem eu mandava e eles liam e me davam um feedback. Perfeito. Até
eu digo retorno, né? Ficar usando as palavras em inglês, a gente fica, tá né? tão no dia a dia que a gente acaba falando mesmo. Eu falo algumas aqui também. E eu mandei para um leitor crítico maravilhoso, que ele faz até trabalhos de leitura crítica. Foi um colega meu do Clipe, eu via ele comentando os textos lá, eu falava, nossa, quando eu tiver um livro eu vou mandar para ele ler. E eu lembro assim que eu mandei para ele e foi algo tão interessante, porque as pessoas pegam cada coisa que a gente que tá ali viciado, né, na escrita, no bom sentido, envolvido, apegado. Ai, nossa, não, isso aqui tá estranho, tira isso. E aí eu achei que foi algo assim também muito bonito que aconteceu. Que ele estava, numa primeira leitura que ele fez, era quando eu estava oscilando muito na linguagem do livro. Eu não sabia para onde ir no começo. Aí ele marcou um pedacinho lá, ele falou assim, nossa, olha como esse pedaço é bonito. Aí ele escreveu assim, parece que seu bordado tá aqui. E aí eu fui lá olhar e eu falei, gente, é essa linguagem, que esse pedaço aconteceu. E eu fui tentando levar, parece que ela foi saindo dali e indo para os outros lugares do livro. Perfeito. Aliás, uma curiosidade. Eu acho que tem uma linguagem muito sua aqui no livro, né? Vai ser a sua linguagem, você acha? Você achou esse lugar? Você acha que os próximos trabalhos vão passar muito por isso? Qual é a sua leitura nesse aspecto? Que eu estou trabalhando no próximo. E eu acho assim que ele começou com essa linguagem, mas ele já está querendo outra coisa. Entendi. E que eu ainda, igual o Cantagalo, ainda não achei, mas eu sinto que está num processo. Entendi. Mas eu sinto que é um pouco dessa, mas um pouco outra coisa também. Entendi. Mas tem um pouquinho, tem um pouco dela aqui também. Tem. Eu acho que essa coisa, assim, de que às vezes usar umas palavras que não são muito convencionais, mas que eu sinto que é aquela palavra ali que eu tenho que usar. Não, eu lembro. Não, eu acho isso interessante, assim, porque na experiência da leitura e assim, eu comprei seu livro na livraria, eu li as duas primeiras frases e falei, eu quero ler esse livro. Olha. Assim, foi uma coisa assim absurda. Depois eu estava falando com a Beth me falou, porque só vem ver aqui o clube e tudo, porque eu vou fazer um papo com ela, falando de clube de leitura. Ela falou, vem ver e tal. O livro é Cantagalo. Eu falei, nossa, gente, mas... Foi uma coincidência. Gente. Falei, coincidência. Eu falei, Beth, esse livro me chamou. E assim, ele pulou todas as filas dos livros que eu tinha em casa. E não são poucas. É uma fila bem grande. Eu juro por Deus, assim, eu li 2 frases, eu saí da livraria com o livro embaixo do braço, eu tava terminando eu falei, esse é meu próximo livro. Olha. E assim, eu terminei 2 dias o outro que eu tava lendo e comecei a ler. E eu li assim, meio que uma tacada, assim, porque eu não conseguia parar de ler. Mas o que eu tô falando tudo isso para falar assim, tem uma coisa muito proprietária sua aqui. Então, isso é muito legal de saber que, assim, que essa identidade, você, de alguma forma, você vai carregar também para os outros trabalhos. Porque, de verdade, assim, tem alguma coisa, eu não sei o que é, tá? Ela é mágica, a gente não sabe explicar esse tipo de coisa. Mas, assim, você lê e fala, cara, tem uma coisa aqui que é incrível. Entendeu? Eu quero ler mais, eu quero saber mais sobre essa história. E é menos sobre a história, mas é mais sobre a forma, é mais sobre o que está ali, pelo texto, sabe? Isso que é mais legal também, né? Olha, é muito interessante isso que você está falando, que eu sinto assim, que eu tinha a história fui fazendo, ela foi vindo e tal, e isso que você está falando, a forma de contar ela, eu senti que foi algo ali muito assim, que juntou fazer um esforço para tentar achar com uma intuição muito forte também, assim, algo ali que eu ia pensando assim, o que alguns personagens iam falar, sabe? Talvez aquelas frases que vinham, eu sempre gostei, assim, de ditado. Era um hobby meu, assim, de colecionar ditado, adotar ditado, eu adoro. E aí me veio isso, assim, de inventar uns ditados. E isso era uma brincadeira muito prazerosa e ela ia acontecendo, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu tentava pegar
eu acho que a palavra não é verdade, mas umas máximas sobre a vida, assim, e colocar nos pensamentos, nas ações. E aí eu acho que isso foi virando a identidade do Cantagalo também. Não, por acaso abri aqui numa página, tá? Cuidado com o casamento, Leopoldina. Os filhos não se alimentam de leite, mas de tempo. Então tem essa coisa, né? Tem essa coisa das máximas sim, e tal. Exato. E aí eu fui vendo em qual personagem fazia sentido colocar algumas coisas para falar nesses tons, em outros não. E aí eu acho que foi isso assim, que eu fui... Também foi um processo difícil, mas também é muito gostoso mesmo de você achar uma identidade para aquela obra, para aquilo ali. Você descobre umas coisas em você mesmo também. Que nem você conhecia, né? Não. Bom, a gente falou bastante do que repetir. E o que você não repetiria ou não está repetindo nesse segundo trabalho? Aí desde da linguagem e tudo, até o sei lá, ansiedade, sei lá, entendeu? Tipo, no geral, assim, o que você aprendeu aqui que você não tá... Que você falou, não, ok, já fiz demais, eu fiz de menos, isso aqui, não, para esse cara aqui não vou repetir o que aconteceu aqui. Eu acho, assim, que... Eu sempre fui uma pessoa, assim, de tudo que eu faço na vida, eu ficava me sentindo muito mal por... Ai, meu Deus, eu tô procrastinando, não tá... Ele não tá andando na velocidade que deveria. E eu tento... Isso é muito difícil, porque eu me cobro, mas eu tento que também no próximo livro, eu estou entendendo que isso que eu entendo como procrastinar é muitas vezes parte do processo. O começo de livro, o do Cantagalo foi muito difícil, muito lento, mas eu acho que é porque as ideias estão vindo, elas estão assentando. Perfeito. Então, eu acho assim, que eu escrevo um pouquinho, paro, tá tudo bem. Não fico ali, ai meu Deus, eu preciso escrever, não. Perfeito. E aí eu acho que é isso assim, eu acho que é uma coisa do mundo também. A gente olha assim como se procrastinar, perder tempo fosse um sinal de falência, né? Uma coisa meio... E não, às vezes é isso, um livro é isso. Exato. Né? Não, mas a gente está nesse... Acho que nesse ritmo de vida que a gente fica... Parece que a gente não tem mais o direito de botar a cabeça no sofá, né? Deitar a cabeça no sofá, entendeu? Tipo... Nossa, mas eu vou dormir, eu poderia estar fazendo outra coisa, eu poderia estar não sei o quê, eu poderia estar lendo, eu poderia estar trabalhando, eu poderia estar não sei o quê. A gente está nessa loucura, e até ler né? por diversão, assim, gostei, eu vou ler esse livro porque eu gosto. Não, precisa ler esse porque este autor você precisa conhecer. Exato. Aí a gente vai perdendo prazer, né? Exato, tudo você vai lendo, que dá vai prazer, ficando ali numa coisa da obrigação, né? E como é que foi o trabalho com o editor, assim? Teve alguma coisa que mudou nele, que mudou no livro, sobre essa ótica do editor e tudo que você acha que foi super importante, assim, para o livro chegar onde ele chegou? Ele não teve, assim, uma mudança no conteúdo nem na linguagem. Ele foi um trabalho de revisão muito bom da editora Todavia. Ele já teve um trabalho em Portugal que foi bom também, mas adaptando ao português deles, né? E aí, quando ele veio para Todavia, eu trabalhei com uma equipe maravilhosa lá, de preparação, que eu fiquei toda orgulhosa, que eu abri aquele Grande Sertão Veredas, que é aquela edição linda da Companhia das Letras, né? Com aquela capa da obra inspirada no Bispo do Rosário, né? E tava lá o revisor, o Wendel Viana, né? Que é quem revisou o meu livro. Eu fiquei toda, sabe? Ele e Demais. A esposa dele foi a preparadora de texto, a Jane Pessoa, maravilhosa, mandou uma preparação assim muito respeitosa, muito aquele entendimento assim, isso que é linguagem, a escolha, isso aqui você pode melhorar. Frases assim que você lê e fala, realmente aqui tá um pouquinho truncado, deixa eu melhorar e tal. Eu acatei assim tudo que ela foi falando. E aí teve a revisão dele, depois teve outra da Gabriela. Isso eu achei maravilhoso. Eu acho que é uma coisa rara hoje em dia, né? Que a Todavia, não sei se as outras editoras fazem, mas em específico na Todavia, eles fizeram isso, preparação, uma revisão, outra revisão, depois mais uma eles mandam no PDF. A Carol, a editora,
Foi maravilhosa, assim, o processo inteiro, ela muito atenciosa, a gente que é autor sempre quer mudar uma coisinha no texto, né? Não muda essa palavra, tal, é uma maior paciência. Demais. Lindo. Aí fizeram essa... Não, a capa e eu a achei capa linda. Que a gente não tem o que falar dessa capa, gente. Não, ela pegou um trecho. É linda. É Violaine Cadinot. Ela é franco-brasileira, eu acho. Nossa. É uma artista, linda, né? Linda. E as cores, né? Cores. Tipo, nossa. Não, e na hora que mandou a cor, eu fiquei assim, as coincidências, né? A minha casa tá pintada dessa cor, as paredes lá. Nossa, olha E aí isso. chega o livro dessa cor. Aí várias coisas, eu via que ultimamente eu tava escolhendo essa cor. E veio, Você vê, né? O universo todo conspirando. Bom, você falou aí de leitura, que não lê obrigado, lê por prazer e tudo. Como que tá a sua rotina de leitura? O que você anda lendo? Se quiser cafezinho, eu pode fico pegar aqui, curiosa tá? com... tá bom. Eu fico curiosa, assim, com alguns livros que falam, aí eu vou atrás. Um que eu iniciei a leitura e tô achando bastante interessante é o Viela Ensanguentada, o nome do livro. O autor é Wesley Barbosa. Boa. Eu acho que que eu tenho um gosto pessoal por livros que mostra como a palavra muda a vida da pessoa. E o livro dele é ambientado, é uma comunidade urbana ali, numa situação totalmente desamparada pelo Estado, e esse personagem, ele lê, e ele gosta de livros, e como que aquilo ali, o livro vai criando um escudo para ele diante da vida mesmo. Então... Eu iniciei essa leitura do Viela Ensanguentada, eu acho que é um livro interessante. Boa. Eu estava lendo também o Louças de Família, que também é um tema que me interessa, né? Sim, que é incrível. E tem um trabalho com linguagem muito interessante, que eu não vi em outros lugares ainda, né? O livro acontece na divisa do Brasil com o Uruguai, então ela usa palavras ali do espanhol, do castelhano, ela usa o português, traz algumas palavras, assim, o livro, ela traz um português assim diferente, ela traz umas palavras em Yorubá também. Sim. E coloca ali no lindo. meio, então fica algo ali diferente. Eu tenho esse gosto por livros diferentes, assim. Sim, perfeito. Esse primeiro que você citou eu não li ainda, já estou anotado aqui também para buscar referência. Que vale a pena. Boa. Você abandona livro fácil? Ou você é mais apegada? Às vezes, mesmo quando tá bem assim, ruim, eu vou até o final para saber o que vai acontecer. Às vezes eu achar que tá muito previsível, mas isso não tem acontecido, que eu dou uma folhada no livro antes, e aí eu acho que eu tenho um feeling bom para saber se eu vou gostar. Você sabe que eu tô também nesse... Minha sensação é um pouco essa. Assim, difícil pegar um livro agora. Será que a gente vai ficando um pouco mais... Acho que não é nem a questão do refinamento. Acho que a gente vai sabendo o que a gente gosta. Eu acho que é isso, porque não é uma questão de refinamento, porque você não sabe, na verdade, o que tem ali dentro quando você começa a ler, então não é sobre isso. Mas é sobre identificar, eu acho, um pouco, né? Você viu que você me deu o livro aqui, e eu li meia página, e tipo assim... Eu já sei que isso me interessa, sabe? Acho que é um pouco isso, né? Sim, eu tenho isso, eu dou uma olhada, aí quando falam que tem elementos, assim, igual esse livro, né, que eu te dei do Chá do Príncipe, que ele é ótimo, porque ele tem essa relação com a língua crioula de São Tomé e Príncipe, mas é escrito por uma pessoa que tem um domínio da língua portuguesa tradicional ali, absurdo, e é um livro muito interessante. E para abandonar, você tem abandonado, você não abandona, você segue mais. Eu costumo persistir no livro até o final, mas eu abandono se ele estiver muito previsível. Tá. Assim, que eu sei o que vai acontecer. Entendi. Sabe? E eu tenho uma mania péssima de olhar lá no final também. Eu assim. também. Aí eu falo, era isso, eu sabia, sabe? Às vezes, quando é o livro muito focado na história. Por que a gente faz isso? E é uma coisa curiosa, porque eu acho assim que tem assim, você sabe, tem um livro bom, o livro ruim. E tem um livro que a gente ama e odeia, e uma coisa não tem a ver com a outra. Exato. Tem livro que é maravilhoso, mas eu não consigo ler, assim, às vezes. É por aptidão mesmo. A gente lê e fala, mas não gostei. Exato.
E seguimos, né? Como é que foi para você estrear, né, a obra com um prêmio, né? E me corrija se eu estiver errado, mas acho que foi a primeira mulher a ganhar esse prêmio, né? O que é muito legal. Então, parabéns aí. Mas o que esse prêmio representa para você? Representa para o livro? Olha, eu falo assim que esse prêmio, ele me deu um caminho dentro do mercado, né? Perfeito. Porque assim, eu só tinha um original de livro. Um original que amigos liam e eu recebia, né, retorno de amigos, retorno de alguns leitores, que eu digo assim, leitores profissionais, né, e tal, mas ficava nisso. E aí mudou tudo, porque eu mandei para esse concurso, eu nem tava com muita esperança. Assim, né? Porque eu realmente fui lá e olhei quem são os ganhadores. Só homem, em 10 anos de concurso, e eu acho que 70% homens portugueses. Então, eu falei assim, por mais que fale que não existe um... Mas ele é um concurso cego, que diz assim, que eles revelam o nome de quem ganhou depois que o júri escolheu o ganhador. Quem está julgando não sabe se aquela obra foi escrita por um homem ou por uma mulher. E, ao mesmo tempo, eu achei o júri interessante, um júri eclético, de todos os países de língua portuguesa. Eu falei, eu vou mandar. E que é o prêmio da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, que é uma associação. Eles fazem esse prêmio, é o maior da lusofonia para inéditos, que é gente que nunca foi publicada de nenhuma forma. Assim, em coletâneas tudo bem, mas um livro seu autoral, não. E eu vi que estava no critério. E antes disso, eu estava assim, desanimada, que eu tinha mandado para muita coisa. Eu tinha mandado, às vezes, até para chamadas de original, assim. O Cantagalo, eu não estava conseguindo entender o que as editoras queriam também. Que eu pensava assim, gente, eu acho que assim, eu não chegava a pensar assim, não, o livro é ruim, porque eu tinha uma coisa em mim que eu sabia que não era, sabe? Mas eu pensava se eles querem outra coisa. Perfeito. E aí já é uma barreira também tão grande quanto. Tipo, é menos sobre o livro e mais o que eles querem, né? O mercado não quer. Ou assim, eu ficava pensando. Só que eu ia persistindo, mandando. Aí eu mandei para esse concurso. E antes eu tinha... até que é uma história engraçada, que eu tinha mandado para um outro de Portugal, que eu tinha... Era tudo impresso. E eu gastei uma grana para mandar uma caixa, que eles pediam tudo impresso, sabe? Eles são muito menos digitalizados do que aqui. Mandei e essa caixa voltou ainda. Sabe? E eu tava nesse desânimo quando me ligaram, um sotaque português assim, olha, você ganhou, tal. Eu falei, não. E eu pensei, justo aquele. E ganhou. E aí ele falou, olha, você vai publicar aqui em Portugal, vai lançar na Feira do Livro de Lisboa, aí a gente leva para Cabo Verde também. Eles pagavam direito autoral também antecipado, que fazia parte da premiação. Uma premiação muito legal. Que demais. E ele falou, e você é a primeira mulher que ganhou. E ele falou, tá todo mundo aqui muito contente, assim. E foi legal chegar lá, ver assim, tanto que as mulheres que trabalhavam na UCLA estavam assim, animadíssimas. Foi muito legal. E lançar o livro lá foi também a porta de entrada para Todavia, né? Sim, sem dúvida. Então, super importante, né? Falando em prêmio, se você tivesse que premiar um dos livros que você leu aí nos últimos 12 meses, nos últimos 2 anos, que livro que você premiaria? Nos últimos anos... Tem um livro que eu gosto bastante, que é da editora Reformatório, que ele chama Cara Marfisa. Você já ouviu falar desse livro? Não. Ele foi lançado ali durante a pandemia. E ele é muito interessante, porque ele conta a história de 2 irmãs e eu acho ele bem legal, que ele tem uma coisa meio Helena Ferrante, assim, sabe? Que elas se amam, mas se odeiam. E aí o livro, uma quer pintar um quadro da outra. E aí elas entram no movimento de voltar ali a ter uma convivência e relembrar o que aconteceu na vida delas. E é um livro muito interessante, a linguagem dele é interessante, então eu acho que é um livro que mereceria receber um prêmio.
Perfeito. Anotado, tá vendo? Trouxe mais uma referência aqui. Eu tô aumentando a minha lista de livros para ler. Que maravilhoso. Eu queria só pegar um ponto aqui que a gente falou do prêmio, né? Você foi a primeira mulher que ganhou. O seu livro tem personagens mulheres, né? Muito interessante, muito expressivas e tudo. Tem uma frase que a Clarice falou, né, sobre essa coisa da escrita das mulheres, que ela fala assim: homem escreve bem, mulher vamos ver. A Clarice falou? A Clarice falou, né? Não, que ela costumava ouvir. Ouvir isso. Isso. E aí eu queria te perguntar, como você acha que a gente está no tempo dessa frase, assim, como você vê essa relevância hoje dessa escrita feita pelas mulheres, né? Você, mulher, acabou de lançar um primeiro livro e tudo. O que você tem sentido, assim? Que espaço tem sido aberto para você? Do ponto de vista de leitor, assim, o quanto você vê que realmente as autoras começam a ganhar um destaque muito maior dentro da indústria e tudo? Qual a sua leitura aí? É algo que é recente, é de uns anos para cá. Eu fico pensando assim, que se o Cantagalo tivesse sido lançado 10 anos atrás, eu não sei se ele estaria com caminhos tão abertos. Perfeito, ótimo. Tem uma pesquisa, eu acho que é de 2019, da UNB, acho que é a Regina Del Castanhe, o nome da professora, que ela fez assim, como que eram tanto os escritores como os personagens da literatura brasileira, e o resultado, assim, eu acho que é que 70% dos livros publicados, ela pegou um espaço ali de tempo, que eu acho que era dos anos 50 até 2014, se eu não me engano, e 70% autores homens. Se fosse olhar ali ainda desses homens, maioria brancos e eixo Rio-São Paulo. Assim, é um padrão da literatura brasileira. E o pior, personagens, a mesma coisa, os personagens do livro, né? Homens e tal. E aí, se a gente for pensar, é muito recente essa mudança que tá. Eu acho que tem leitores, os leitores estão querendo mais, estão querendo ler mulheres, estão querendo ver, estão querendo também livros de autores que seja fora desse padrão, homem de classe média, branco. A variação dos temas, né? A variação dos temas, eu acho da perspectiva. A perspectiva, muito sem dúvida. Perspectiva. Porque, assim, tem autores que são geniais mesmo, e eu acho que faz parte disso do escritor se colocar em diferentes perspectivas. Mas, assim, eu acho que ser escrito por um autor que já traz ali uma perspectiva, eu acho que a gente só tem a ganhar, né? Então, eu acho, assim, eu me vejo, assim, como mulher, eu não sinto, assim, que eu não sou uma exceção. Eu sinto que eu já tô... que tem muitas outras mulheres ali publicando junto comigo, e a gente vai em eventos e tem mulheres, e isso é muito bom, você não fica naquele lugar da exceção. Sim, perfeito. Não, super concordo com você, assim, acho que tem uma... Você entra aqui já num momento onde muita gente trabalhando, abriu portas e tudo, né? Autoras, dificilmente hoje você vê uma mesa para discutir qualquer coisa, ou um lançamento dos livros e tudo, que não tenha mulheres, ou que boa parte da mesa não sejam mulheres, né? Então, sim, as curadorias as curadorias, tudo, isso assim, é muito nítido, né? É muito nítido, assim, isso. E que bom, que bom. Bom, falando em mulheres, aí você já citou algumas dentro da literatura. E fora da literatura, assim, quem são suas referências na música, na poesia? Olha que interessante, assim, que tem... Sabe que eu gosto, assim, de ver umas referências em artes plásticas. E aquele artista Otunga, que tem bastante obra dele em Otim, eu acho que é uma coisa que eu senti, assim, que dialogou tanto com o Cantagalo, sabe? Boa. Esse artista Otunga é interessante. Eu acho que a Aloysio Bourgeois também, não sei se pronuncia assim o nome dela, mas que ela trata muito essa coisa do corpo, do estar de mulher no mundo, ser mulher no mundo, é muito interessante, né? E aí eu acho que também ela é algo assim que eu tenho esse interesse na literatura também.
Eu acho que ciência também, de forma geral, eu gosto de ler bastante. Então... Deve ter muita gente ali também que você já circulou dentro de ciências. E assim, a gente vai bebendo de muitas áreas, né? Que não é só literatura. Para chegar na literatura, né? Para chegar na literatura. Tem... Nossa... E a literatura tem esse, não sei nem qual palavra usar, esse mistério, não sei se é mistério a palavra exatamente, mas assim, porque ao mesmo tempo que é a literatura, mas ela também é a vida, né? Então você traz aqui a música, você traz aqui as cores, você traz aqui a vida, você traz aqui o diálogo, né? Você traz... Olha, agora que você falou, tem uma pessoa que ela acho que foi uma inspiração muito forte que ela trouxe, porque ela é da literatura, mas ela tem uma projeção muito forte fora da literatura também, que é a Maria Estela Azevedo, que as pessoas conhecem ela como a mãe Estela de Oxóssi, lá da Bahia. Já morreu. E ela colecionava ditados também. Então, eu acho que eu cheguei nela porque eu comprei um livrinho que hoje ele é caríssimo, em sebos, assim, um livrinho desse tamanho, que era de ditados que ela compilou, vários ditados assim em Yorubá, e aí também ditados da língua portuguesa, e ela colecionava ditados e ela colocou nesse livrinho. E ela tem uma escrita que ela escrevia crônicas maravilhosas, assim, no jornal à tarde, lá da Bahia. Eu não sabia que ela escrevia. Ela tem uma cadeira na Academia Baiana de Letras. Chegou a ter a cadeira, acho que era de Castro Alves, que ela ocupou até morrer. Acho que ela morreu, já deve ter uns 5 anos, assim. Que demais, eu não sabia. E essas crônicas dela, eu estava até procurando se tem livro, porque eu lembro assim que eu lia a crônica e eu guardava. E eu acho... E assim, uma dica aqui, né? Então, para as editoras. Né? Porque são... Sabe aqueles sermões do Padre Antônio Vieira? Para mim, aquilo ali que ela fazia eram sermões, porque ela juntava um fato da vida com a visão do candomblé, que era a religião dela, mas relacionando com, assim, a mulher tinha uma cabeça aberta, absurda, e relacionava com as coisas da vida, fazendo uma coisa nova ali. E aí eu sempre li muito tudo que ela escrevia, e eu acho que ela foi uma inspiração aí também pro Cantagalo, essa coisa assim de analisar as situações, é muito interessante. Perfeito. Aliás, bom ponto. Não, eu não sabia que por trás dela tinha isso, assim. Sabia da história dela com o candomblé e tudo, mas eu não sabia que ela era cronista, escritora. Que tinha essa coisa do livro com os contos ditados, né? Uma escritora, uma grande leitora. Demais. Era vou procurar, uma mulher vou procurar saber mais. Obrigado por trazer aqui. Vou pesquisar mais sobre ela, então, e sobre esse lado. Bom, a gente tem um quadro aqui que chama 3Es. É um livro para enaltecer, um livro para emprestar, um livro para esquecer. Um livro que você não se conectou muito. Enaltecer um livro que você gostou muito, emprestar aquele livro que você fala, olha, aqui não tem muito segredo, para todo mundo que eu empresto vai muito bem e tal. Quais são esses 3 livros para você? O para enaltecer, primeiro, eu gosto muito de uma autora que é chamada, o pseudônimo dela é Helena Morley. Eu não sei se você já conhece. É uma mineira que viveu em Diamantina no final do século XIX, assim. Uou. E ela escreveu sobre esse pseudônimo de Helena Morley. E ela escreveu num formato de diário. E existe até uma polêmica. Eu cheguei nela porque quem era muito fã dela era o Guimarães Rosa. Olha! Ele falava que era uma escritora que ele amava. Eu acho que eu vi isso em entrevista também. Ouvi algum comentário que ele fez sobre o livro. Eu falei, deixa eu ver quem que é essa. E eu falei assim, gente... Mas ela chegou a aparecer depois ou ela ficou com esse pseudônimo e ficou assim? O nome dela é Alice Brant. Alice Brant. Ela publicou nos anos 60 esse livro. Em teoria, ele foi escrito quando ela era adolescente, no finalzinho do século XIX. Só que, assim, existem coisas que falam assim, não, ela escreveu esse livro adulta, só que é que o Guimarães Rosa falou, se ela fez isso, o livro é melhor ainda, porque ele
tem um frescor, tem uma frescor, uma maturidade que uma pessoa dessa idade, em teoria, não tem essa maturidade na escrita. E para escrever, e para fazer, e para levar esse frescor pro livro. Então, ele é um livro assim que eu falo para todo mundo, eu recomendo que leia. Ele pega aquele período que você vai na linguagem dela, uma linguagem cheia assim de frescor, que eu digo frescor assim, a forma como ela vai descrevendo a cidade de Diamantina ali naquela época. E ela também conta ali das desigualdades daquele período na visão de um adolescente vendo aquilo. Uou. Menina, mulher, então você vê assim como as pessoas tratavam mulher e criança nessa, né? Ainda vivemos numa violência muito grande, mas como assim algumas coisas muito naturalizadas, aquele racismo. E é um livro muito interessante para ver assim, escrito por uma mulher naquela época. Então era uma época ali que estava ali, né? A gente tinha Machado, esse povo todo publicando e ela ali também. Então eu acho que e é uma delícia a leitura, viu? Boa, mesmo. Assim. Boa. Não, e o Guimarães até nisso, né? De trazer essa referência. Até indicar. Olha que coisa. E para emprestar? O Chá do Príncipe, da Olinda Beija. Olha, isso que é demonstrar na prática. Porque ela trouxe, gente, esse livro pra mim. Então, assim, na verdade, ela me deu. Então, isso é o dado não emprestado. Eu falo que eu espalho a palavra. Mas tá super em linha aí. Esse é o na vida real mesmo. E pra esquecer? Olha, eu falo assim que para esquecer, tem uma frase que eu acho que é muito boa, que é da Helena Ferrante, que é a Lila que fala, né, num dos livros, que ela fala assim, que todo romance ruim, se você for olhar, as pessoas fazem as coisas certas, pensam as coisas certas. Sabe assim, que é aquilo que eu falei para você, muito, muito previsível, tá tudo muito certo nesse romance, todo mundo é muito virtuoso, você tem a impressão ali até assim que o autor ele não quer desvirtuar o protagonista dele, e isso é o tipo de livro que eu esqueço, assim, então eu coloco meio numa tipologia, assim, sabe? E tem algum que você... Nossa, de nesse nome aspecto? assim... Sim. Ai, deixa eu ver, algum... Nossa, é que eu não vou saber, assim, te falar, assim, de que não vai me vir um assim que eu esqueci, né? Aquelas, né? Saiu bem. Bom, e aí, a gente já falou bastante aqui do Cantagalo, né? A gente foi falando durante a conversa, obviamente foi trazendo muita referência aí sobre vários aspectos, mas eu queria trazer até uma coisa que a gente falou lá no comecinho, que a gente linkou a neurociência com a literatura, mas trazendo para cá, pro livro, assim, o que ela ajudou nesse aspecto, na construção dos personagens? O que ela ajudou? O que tem desse outro seu lado aqui? Sabe algo assim, que eu acho interessante, que a neurociência ela traz bastante conhecimento sobre comportamento. Assim. A minha pesquisa, eu trabalhava com rato mesmo, em laboratório, comportamento, animal. E é muito interessante assim, que a gente tem o DNA do rato, ele eu acho que quase 90% em comum com o nosso. As diferenças são muito poucas. Então, assim, você entende a coisa ali da emoção, essas emoções básicas, o medo, de como... Quando você está com medo, você nunca... Ou você fica paralisado ou você ataca. Então, eu acho, assim, que coisas do funcionamento, de emoção. Eu acho que também um repertório ali... Sabe essa coisa assim, hoje a gente vê, não hoje, mas muito na literatura, as coisas muito focadas em olhos. Olhou dessa forma, olhou... Mas uma coisa assim, por exemplo, na vida, se a gente for lembrar assim dos momentos mais fortes, brigas, coisas assim, eu não lembro dos olhos das pessoas como estavam, mas às vezes você lembra de outras coisas. Então eu acho que trazer esse outro repertório de sensorialidade mesmo, eu acho que eu tentei colocar isso. Perfeito. No livro, assim. Boa, bom ponto. E a outra coisa que eu queria dizer, a gente falou aqui offline sobre o clube de leituras, né? Que a gente no sábado, não sei qual sábado, um sábado aí, recente, que a gente, da Beth Leites e tudo, que é um trabalho maravilhoso que a Beth faz, que foi sobre o grupo leu o seu livro e tal, tinha mais de 50 pessoas no call e tudo. Enfim, as pessoas, no geral,
geral ali gostaram muito do trabalho e tudo. A gente conversou disso também no Paralelo. Depois você entrou, né? Então você super presenciou ali a galera falando e tudo sobre a obra e tudo. Eu queria te perguntar, também durante essa experiência ali no clube de leitura, de retornos, mas assim, no geral, que tipo de retorno você tem recebido assim dos leitores com relação ao livro, assim? Olha, algum que te marcou mais, assim? Tá sendo muito interessante, porque sempre vem alguém no Instagram, eu digo sempre assim, quase todo dia, eu li, gente assim, que eu não conheço, eu nunca vi. Eu li o livro, eu acho que muita gente fala assim, eu relacionei muito com a história da minha própria família. Eu acho que isso é algo que me pega em algum sentido assim, porque ele trata de questões que eu acho que estão em todas as famílias, histórias mal resolvidas, abusos, e então eu acho que tem isso. E um retorno que me marcou muito foi lá no clube de leitura da Beth, um dos leitores, né? Eu lembro até o nome dele, Fernando. Ele trouxe ele falou assim que ele tinha a sensação que quando ele estava lendo o Cantagalo, ele tinha pessoas da família dele que não estão mais, que já morreram, que estavam. Ele disse que ele tinha a sensação assim, como se essas pessoas estivessem lendo o Cantagalo junto com ele. Olha isso. Que é algo que eu interpreto que ele tem essa coisa de família tão forte, essa coisa assim de como a pessoa pega algo ali de alguém que já morreu, passa para os filhos, passa para os netos, e eu acho que vem disso também, assim. Lindo isso. E foi assim, porque ele abriu e falou uma frase do Cantagalo, que foi uma frase assim que ela me veio muito de inspiração, que é uma frase até que vem, que o Galo inspira para o Frederico, que é: as mães ficam mais vivas depois de mortas. E ele mostrou essa frase. E nesse dia, eu acho que umas 2, 3 pessoas tinham fotografado essa frase e mandado. Foi uma coisa assim... Interessante, aliás, é linda essa frase, né? Ela me veio uma coisa de que eu achei que faria sentido ali, onde ela estava. Perfeito. E lindo esse depoimento da família, dessa coisa do regresso, meio que ele lendo juntos e tudo, né? Ele sentia que estava ali, que era como se tivesse pessoas lendo com ele. Maravilhoso. Né, a gente fala, né, desse lugar do leitor, do que desperta o texto nas pessoas, e de fato a gente não vai dimensionar nunca, né? Nunca. Até onde vai isso, né? Porque eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso, a coisa do resgate. Desse resgate nesse aspecto. Sabe? Nossa, olha que legal. Foi algo muito... Na hora que ele me falou isso, eu lembro que eu fiquei até meio tudo que eles trouxeram, porque eu acho que foi assim, entrar no clube de leitura da Beth, que igual ela falou, que eles estavam discutindo o livro há 2 horas e depois eu entrei. E as coisas, você como autor, porque assim, você vê assim que o livro é algo completamente fora do seu controle. E que as pessoas, elas têm até mais capacidade de interpretar teu livro e receber teu livro do que você mesmo. E isso eu acho assim que é algo que é tão uma satisfação tão grande que eu acho que eu não consigo nem descrever, assim, de como que você vê assim que o teu livro fez mais sentido até para eles do que para você algumas coisas, e isso é muito legal. Perfeito, maravilhoso. Eu vi também, percebi também que você opta por não ter uma epígrafe. Sim. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu pensei assim, ele é um livro assim que ele já vem com tantas máximas e ditados que eu falei... Bom deixa. Ponto. Mas, e uma coisa também assim, eu pensei assim, não tem nenhuma epígrafe que eu falo, nossa, essa aqui é algo que eu parti dela, então não tem ainda. Eu acabei não colocando. Não, interessante você falar isso, porque é verdade que tem, então acho que também não é uma coisa que faz falta. E também colocar só por colocar, né? E eu acho que epígrafe, eu acho uma coisa muito poderosa. Assim, eu presto muita atenção nas epígrafes dos livros. Eu também, é por isso que eu vi que não, foi aí que eu percebi que não tinha. E eu acho que elas direcionam também. Então eu pensei, não sei algo ali que eu posso colocar para direcionar. Eu optei por deixar sem. Boa. Gosto também, porque eu acho também que muita gente coloca meio que como uma coisa que tem que seguir o bonde ali, né? E nem sempre precisa, né? A gente tem um trecho aqui. Obrigado, Vivi. Agora a Vivi botou o nome do quadro agora aqui. Eu não vou me perder nunca mais. Que chama Um Trecho, Diversas Histórias. Que eu leio um trechinho do livro. Então, pedi licença aqui para você para ler. Super. Um trechinho aqui do livro.
As gavetas de uma cômoda são como os vãos da memória. Atira-se de um tudo dentro, na impossibilidade de se jogar fora. Em uma gaveta, encontrou o camafeu de ouro da mãe, hoje no seu pescoço. Em outra, escondeu a pulseira de marfim. As duas joias, o mesmo homem. Mas para isso, as gavetas. Uma para as coxas, de se mostrar às visitas. Outra para os paninhos higiênicos, toalhas e outros tecidos carregados de humores e aflições do corpo. O camafeu fica na gaveta do pai, guarda-se com o cafezal e o livro de contas. Aquela harmonia dos armários organizados, bonita de ver. A pulseira na gaveta do barão Honório, emperrada. Há ali um lobo-guará. Fedor de estábulo, de estábulo. Não abra. Maravilhoso. O que tem nessas gavetas aí, nas suas gavetas, que você mais tem jogado fora? Pegando esse ponto aqui. Olha, eu acho interessante Lindo esse trecho. Que a gente que é escritor, eu acho que a gente nunca joga nada fora, assim, dessas gavetas. Boa! Eu acho assim que eu nunca vou escrever um livro, não é o meu gênero, tal, de tipo algo biográfico, mas as coisas que a gente viveu, eu acho que sai muito mais na terceira pessoa do que eu falo assim, e eu acho que a escrita eu me sinto assim muito privilegiada de poder ter a escrita como um instrumento. Absurdo. Porque eu acho que muitas coisas que talvez para muitas pessoas eu acho que levaria até para uma loucura, a gente pode colocar e viver de outra, colocar aquilo ali e ver de outra forma também, né? Quando a gente leva para a escrita. Eu acho que ver de outra forma, sob a ótica também de quem escreve, né? E esse caminho também da escrita, que é o que você falou, de desenvolver, de colocar ali, porque muita gente não compreende isso, às vezes vai para outros lugares, né? Ao invés de direcionar ali. Mas também acho que também de conseguir levar outras pessoas para outros lugares, né? Isso é muito mágico, né? Falar, cara, você escreveu uma história, né, que é sua, que sai de você, que assim, eu sei que se aprende a escrever, mas assim, não é todo mundo que aprende, não é todo mundo que tem coragem de escrever, não é todo mundo que tem coragem de botar carinha pra bater, entendeu? Botar um livro e falar, ó, leiam aí, me falem, não é todo mundo. Então assim, tem uma atitude, além do talento e tudo, tem uma atitude de muita coragem de escrever, principalmente quando se publica, né? Você escreve, guarda ali na sua gaveta, ok, aí é uma coisa mais sua e tudo, é corajosa, não deixa de ser e tal, mas é uma coisa mais sua. Na hora que você escreve, vai para uma editora e vai para uma quantidade grande de leitores que você não consegue nem dimensionar, nem qual a palavra aqui? Qual que é aqui a palavra? Tipo, você não consegue dimensionar nem controlar? Controlar. Você assim, dá muita cara ali, né? É um exercício muito forte de você também abrir mão do que vão falar e do que vão pensar. E isso não é fácil. Assim, eu não sou aquela pessoa que fala, não tô nem aí porque falam, porque pensam. Tipo, é claro que eu tô. Só que aí também existe isso e existe também a gente... Pra também você não cair num lugar de piração também, né? E sabe uma coisa que aconteceu que eu acho muito interessante? Tinha muitas coisas que eu colocava e às vezes eu olhava e falava assim, nossa, acho que eu vou tirar, relia muito, e essa coisa a gente tem assim de ser... porque isso é até apregoado, assim, não, você tem que ser muito rígido com o que você mesmo está escrevendo, e por você achar que tá bom, mas não tá, e coisas que eu olhava, aí eu pensava assim, e aconteceu algo muito interessante, quando eu estava
trabalhando assim na revisão final lá da Todavia, tinha um pedaço do livro que eu queria tirar, não um pedaço, uma frase. Aí um amigo meu me mandou uma mensagem falando, nossa, essa frase me pegou muito e tal. E aí que eu vi assim, que às vezes é para os outros, não é pra gente. Exato. Não sou eu, mas que tem às vezes que gostar. Claro, eu tenho o trabalho ali de deixar o melhor possível, mas às vezes também da gente até ter um entendimento, uma humildade assim, de que às vezes não é para mim, não sou eu mais que tenho que gostar, às vezes é pro outro. Então eu acho que vem disso também, assim, da gente é um exercício de exposição mesmo. Total. Não, e a gente já tá, acho que até como ser humano, e a gente adora ficar nesse lugar, né, de se esfaquear, vamos dizer assim, né? Então, assim, você recebe 10 elogios, 10 críticas positivas, você recebe uma negativa, você fica naquela, né? A gente tem esse lugar. Então, é muito importante, assim, entender que, cara, vai ter, né? Não vai agradar todo mundo, vai ter e segue a vida, né? Não, e às vezes a crítica negativa, principalmente quando vem de críticos, que você sabe que o crítico é bom, ela é boa, que ela vai te direcionar para a próxima obra. Sim. Eu acho assim que é muito fácil você identificar uma crítica que ela é só destrutiva. É muito fácil. Sim. Ela não tem muito. E aí a outra, assim, que é uma crítica que às vezes pode te incomodar, mas ela vai te ajudar. Eu acho que é bom você receber esse tipo de crítica, né? Em última instância ali. Sim, sem dúvida. Ó, pra gente fechar aqui, a gente vai fazer um ping-pong rápido. Esse ou aquele, pra gente fechar aqui o nosso papo delicioso, tá? Um defeito de cor ou a falência, da Júlia Lopes? Um defeito de cor. Um defeito de cor ou as meninas da Lígia? Um defeito de cor. Um defeito de cor ou a louca da casa, da Rosa Monteiro? Um defeito de cor. Um defeito de cor ou persuasão da Jane Austen? Acho que persuasão. Tá. Persuasão ou quarto do despejo, da Carolina? Persuasão. Persuasão ou campo geral, do Guimarães? Campo geral. Campo geral ou Miss Dolly, da Virginia Woolf? Campo geral. Campo geral ou vermelho negro do Stendhal? O vermelho negro. É maravilhoso. O vermelho negro, amiga genial, da Helena Ferrante. O vermelho negro. O vermelho negro ou Ana Terra do Veríssimo? O vermelho negro. Perfeito. Esse livro é maravilhoso. Nossa, espetacular. Sem dúvida. Muito obrigado pelo papo delicioso. Nossa, trouxe muita referência boa aí, muita coisa que eu não tinha lido também, então tá tudo anotadinho. E offline ali você vai também vou confirmar as obras ali com você. Mas obrigado, Fernanda, obrigado mesmo pelo papo, parabéns pelo livro, vida longa aí pro livro, para seu trabalho, para sua escrita, que veio muitos outros. Já fiquei feliz de saber que você já tá no segundo, já foi engatando ali um no outro, então vida longa aí para você e muito obrigado aí, tá? Eu que agradeço, viu, Custódio, muito, 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 assim, eu fiquei muito feliz de vir aqui, até porque eu já conhecia, já assistia e no Instagram, né, e eu falei, gente, que bacana, assim, eu achei que quando você perguntou se eu poderia vir, eu falei, nossa, meu Deus, eu falei, tô muito feliz mesmo. Imagina, alegria enorme pra gente, seu trabalho é lindo e, de novo, vida longa aí pro trabalho, boa sorte sempre, tá? Obrigadíssima. Quando sair o segundo, você vem aqui contar pra gente também. Com certeza. Tá bom? Obrigada. Imagina, obrigado a você. Gente, obrigado pela audiência. Não deixe de comentar aqui o que vocês acharam do episódio, quem vocês gostariam de ter aqui como próximo convidado, que obviamente a gente vai tentar esse contato aí, tá bom? Obrigado pela audiência. Não deixa de assinar o canal aí pra toda vez que tiver conteúdo como esse, vocês ficarem sabendo de primeiríssima mão. E já a gente volta aqui com um novo convidado, com um novo papo pra vocês, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, a gente se vê já, tá? Beijo.